Eu quero falar no arrependimento de Pedro como modelo para nós e marca de um verdadeiro cristianismo. A fé sem obras é morta. Muitos crentes são crentes que não vão ser salvos. Eles têm uma fé morta, vivem em pecado, toleram o pecado, são crentes, mas amam o mundo. Porque, como diz o ditado, acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Eles estão com um pé lá e outro cá. São crentes que amam o mundo, não vão ser salvos. Eles têm uma fé sem obras. Eles amam o mundo, não conseguem evangelizar ninguém no mundo, não vão ser salvos. Crentes que têm uma fé morta. A fé tem que ter obras para caracterizar a salvação. Alguns aspectos são característicos de uma pessoa que verdadeiramente recebeu o perdão de seus pecados e está em Jesus e vai ter a salvação. Uma dessas características é o arrependimento. Jesus mandou pregar arrependimento, Lucas 24, 47. Jesus não mandou pregar água com açúcar. Jesus não mandou pregar bala, oferecimento de bênçãos. Jesus não mandou pregar prosperidade. Jesus não mandou pregar o bem-estar das pessoas. Venha para Jesus que sua vida vai melhorar. Isso não é evangelho, é afronta ao evangelho. Jesus mandou pregar: arrependei-vos. Você se arrependa de seus pecados ou você vai para o inferno. Mas essa é uma mensagem antipopular. Hoje as igrejas não estão pregando isso, os crentes não estão pregando o arrependimento. É duro dizer para uma pessoa: se arrependa, você é pecador e você se arrependa para não ser condenado. Se você se arrepender, o sangue de Jesus vai perdoar seus pecados e você vai poder ser salvo, mas se arrependa. É isso que tem que ser pregado. É isso que os crentes não falam para os outros, infelizmente. E por isso não há frutos na vida desses crentes acomodados que não têm obras. Crente que não tem obra, a sua fé é morta e para mim eles não vão ser salvos. O Pedro é para nós um exemplo. Falho, precipitado, soberbo, saía na frente falando, chegou ao ponto de repreender Jesus. Mestre, o Senhor é o Deus e aqui vai se sujeitar a esses corruptos que querem condenar o Senhor. Jesus, tem misericórdia, o Senhor não precisa se sujeitar a isso. Você sabe que Jesus falou, você se lembra: sai, Satanás, arreda. Tu és pedra de tropeço. Não era o Pedro que era Satanás, era o Espírito que estava nele. Naquela hora, Pedro foi usado por Satanás. Eu não creio que ele estivesse possesso. Ele foi usado por Satanás. Eu sei que na minha vida eu já fui muitas vezes usado por Satanás para desanimar uma pessoa, acusar outra, ou então para tolerar o pecado em outra. Muitas situações aconteceram e depois eu vim reconhecer que naquele momento, por alguma razão, eu não estava possesso, mas eu fui usado pelo argumento do diabo. Foi o que Jesus quis dizer com relação a Pedro. Pedro se ensoberbeceu, se achou dono da razão e, na sua lógica, achava que Jesus não precisava sofrer. E Jesus repreendeu, naquela ocasião, a Satanás, que estava sugerindo aquelas coisas para o Pedro. Agora, mais adiante, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, quando Jesus já estava preso, o Pedro, muito espontâneo, resolveu ir atrás de Jesus, e como a situação ficou complicada, ele teve que fingir, se meter no meio das pessoas, era escuro, isso facilitou a que o Pedro se misturasse com as pessoas que estavam ali no pátio do sumo sacerdote, e tentou disfarçar. Mas com a luz do fogo, estava frio, as pessoas estavam acendendo um fogo, com a luz do fogo, com o tempo, as pessoas começaram a enxergar melhor.
e olhando umas para as outras, viram que o Pedro era diferente dos outros, era galileu, que o Pedro não era reconhecido entre eles, e alguém se lembrou e começou a denunciar o Pedro. E o Pedro disse que não conhecia a Jesus. Naquela hora, o Pedro estava muito confuso na cabeça. Jesus era tudo para ele, mas Jesus estava preso. E como seria a vida dele, Pedro, dali por diante? Ele próprio, Pedro, tinha dito que daria vida por Jesus. Ele estava avaliando a situação, querendo conciliar os pensamentos, tudo confuso na cabeça dele, quando ele foi acusado. E então, naquela hora, ele disse, talvez não seja agora o momento. Antes, ele tinha puxado a espada para enfiar em cima da pessoa, era para matar mesmo a pessoa, que o Malco, o servo do sumo sacerdote, aquela pessoa que estava na frente dele. Ele meteu a espada para cortar no pescoço, para matar mesmo. Por um milagre de Deus, a espada pegou na orelha, abrandou aquele golpe e só cortou a orelha. E quando chegou no pescoço, provavelmente já chegou sem força no pescoço, mas a orelha arrancou. O golpe foi tão violento que arrancou a orelha. E Jesus colou a orelha, repreendeu o Pedro. O Pedro já estava um pouco confuso. Tinha dito que daria vida por Jesus. Agora, no meio das pessoas, ele estava sozinho, no meio de seguidores do sumo sacerdote, foi acusado. Ele pensou, agora talvez não seja a hora para eu comprar essa briga. Então eu vou fingir que não sou discípulo de Jesus, e mentiu. Diz que não conhecia a Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Na terceira, Jesus olhou para ele lá de dentro. Jesus sabia, por revelação de Deus, o que estava acontecendo ali fora. Naquela hora, Jesus já tinha levado muito soco, já tinha apanhado bastante, mas Jesus estava consciente. Teve a revelação de que o Pedro estava ali fora, muito provavelmente lá de dentro. Jesus não conseguiu enxergar bem o Pedro, mas ele sabia que o Pedro estava lá e olhou para o Pedro. O Pedro percebeu que Jesus estava olhando para ele. Naquela hora, ele se lembrou da palavra que Jesus tinha dito que ele negaria. Ele não tinha lembrado antes disso, ele lembrou só naquela hora. E quando ele pensou, o meu Senhor disse que eu negaria, e eu já neguei 3 vezes, ele está olhando para mim, ele disse, eu não aguento mais. E saiu dali e foi chorar bastante. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. O Pedro se arrependeu daquilo. Ele pensou que seria forte a ponto de dar a vida por Jesus. Várias vezes ele viu que ele não era forte, ele era fraco. Eu quero tirar conclusões para nós, meu irmão. Uma das características de quem ama a Deus é que sabe da sua fraqueza. Eu sou um nada, eu dependo de Deus a cada dia, eu preciso do Senhor, meu pensamento vira, meu coração me engana, as tentações são grandes e eu sei que eu sou fraco, eu preciso de Deus a cada dia. Continuamente eu estou me arrependendo diante de Deus de coisas que eu devia ter feito, não fiz, coisas que eu fiz que não devia ter feito. Continuamente eu estou me arrependendo diante de Deus. O arrependimento, o quebrantamento é uma característica de quem ama o Senhor e é verdadeiramente nascido de novo. O Pedro se arrependeu. Jesus apareceu depois da ressurreição, em especial para o Pedro. Jesus restaurou o Pedro e disse que o Pedro seria o líder, o primeiro líder daquele povo. E tudo aquilo se cumpriu. O Pedro errou bastante, mas ele se arrependeu. Deus quer ver isso em nós. Deus não quer fariseus, santarrões, gente de moral direitinha na igreja, mas que também não produz fruto nenhum. Deus quer ver o quebrantamento. O verdadeiro cristão chora, se arrepende, confessa seus pecados. O verdadeiro cristão
tem essa característica de Pedro. Ele ama o Senhor e sabe da sua fraqueza, da sua natureza humana e chora por causa de seus pecados. Mas há crente que nunca confessou pecado nenhum, nunca sentiu pecado nenhum, são crentes direitinho, são fariseus. Esses, para mim, estão correndo sério risco de nem serem salvos. Crentes que não se tocam, não choram, não se arrependem. Aos olhos deles, eles também nem pecam. Esses crentes estão correndo sério risco de não serem salvos.